Olá, crocheteira! Aqui é a Joana do canal Arte Crochê e nesse tutorial de hoje você vai aprender a fazer essa linda bolsa. Olha só o espaço interno dela, como cabe uma carteira grande e muito mais coisas, então fica super prática para usar no dia a dia. É uma bolsa toda feita no fio de malha residual, o passo a passo dela está bem detalhado para iniciantes. A bolsa ficou medindo aqui uma altura de quase 20 centímetros, ficou com 19 centímetros e meio. E o comprimento dela ficou em 29 centímetros. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender mais sobre crochê moderno, clica aqui para se inscrever no canal, que aqui tem vídeos novos toda semana. Vou te mostrar um pouquinho mais dessa bolsa. Olha só como a base dela fica bem estruturada e tá com a carteira aqui dentro e não cede. Ela também tem essa lateral aqui que a gente dá uma dobrinha aqui na parte de cima para ficar com esse formato mais fininho na parte aqui superior. E esse ponto lindo, né? Que deixa um designer super moderno na bolsa. Vamos lá, que eu vou te passar agora a lista completa de materiais. Eu optei por utilizar um fio de malha residual, ele tem uma espessura aí de 35 milímetros aproximadamente. O fio residual a gente não consegue encontrar ele por uma cor específica e nem pela espessura, tá? Então você pode utilizar o fio que você quiser. Se você preferir utilizar um fio residual, vai dar certo. Se você preferir utilizar o fio prêmio de 25 ou de 35 milímetros, também vai dar certo. Como esse fio é residual, ele era um pouquinho mais pesado. E eu gastei em torno de 650 gramas para fazer essa bolsa. Isso vai variar muito do fio que você vai escolher, tá? Geralmente vai precisar de 2 rolinhos se for o fio prêmio. A agulha que eu trabalhei é a número 7, vamos precisar de tesoura. Também utilizei aqui uma agulha de tapeçaria para os acabamentos. Vamos precisar também dos acessórios. Eu escolhi essa alça aqui que já vem prontinha, com a alça de metal, a alça de couro sintético, a argola também. E essa alça, ela faz parte de um kit, que é lá da loja Matilda, tá? Não sei se vende essa alça separado, mas depois vocês podem ver lá com as meninas. O kit vem com a base, a tampa, a alça e mais um pingente de abelhinha. Eu vou utilizar nessa aula só a alça. Eu vou utilizar esse enfeite aqui de bolsa, que também é lá da loja Matilda. Ele vem com os dentinhos pra gente encaixar, é bem fácil. Precisa só de um alicate para apertar depois. Aí também vou utilizar a minha etiqueta personalizada. Essa etiqueta ela é bem boa, ela tem uma qualidade bem excelente, assim, superior à da maioria que é vendido por aí. E eu vou deixar o link dos fornecedores tudo aqui abaixo na descrição para vocês, tá? Dá para personalizar com o nome do ateliê de vocês. Aí vamos precisar de um fecho também interno, pode ser o fecho de sua preferência, pode ser um assim, pode ser de outro jeito. E é isso, essa parte de acessórios é bem customizável, né? Você pode utilizar o que você preferir. Agora vamos ao tutorial. Nós vamos iniciar a bolsa pela base. E eu vou iniciar pela largura da base. Então, vou fazer algumas correntes aqui. Eu sempre trabalho números pares, mais uma. Então, você faz aí a quantidade de correntes que você quiser, tá? Eu vou te passar depois as medidas também em centímetros, para você poder se basear e ir fazendo aí do tamanho da minha. Então, você pode fazer uma base mais fininha, uma mais larga do que a minha. Pode fazer à vontade. Eu sempre deixo uns 10 centímetros de fio e estico o fio assim nesses dedos. Vamos colocar a agulha agora embaixo do fio. E eu vou dar um giro na agulha, ela vai voltar nessa posição de novo. Olha só como eu faço o giro dela. Viro assim, voltou lá na posição de novo. Vou segurar a argolinha que formou. Vou pegar o gancho da agulha por baixo do fio que está esticado e vou trazer ele para dentro dessa laçada. Pronto, formei aqui a minha laçada inicial. Eu vou trabalhar nessas correntinhas aqui do início, então eu não vou apertar, não vou fazer nozinho nem nada, tá? Vou utilizar essa alça aqui e essa outra seguinte para colocar pontos. Então, eu já conto aqui que eu tenho 2 correntinhas. Vou fazer aqui mais correntinhas até dar mais ou menos a medida que eu desejo e já te passo a quantidade que eu vou fazer. Estou na terceira correntinha, na quarta corrente, na quinta e a sexta corrente. Pronto, vou fazer 6 correntinhas apenas, contando com aquelas 2 do início. Em centímetros aqui ficou com 7 centímetros. Isso vai variar muito do fio. E eu sempre faço um número par de correntes, mais uma, porque essa uma ela serve para o primeiro ponto. Então, ela não é contada aqui embaixo, tá? Então, eu fiz as 6, faço mais uma e volto aqui na segunda correntinha para começar meus pontos. Eu vou ter 6 pontos baixos. Volto aqui, ó, na segunda correntinha.
Coloco a minha agulha aqui e faço aqui o meu primeiro ponto baixo, ó. Entro na alcinha de cima da corrente, laço o fio, dá uma esticadinha nessa alcinha. As duas alças ficam na mesma altura. Aí você laça o fio e fecha o primeiro ponto baixo, o primeiro de 6. Vem na próxima correntinha, pega a perninha de cima, laça o fio, dá uma alturinha nele, laça o fio do novelo e fecha o segundo ponto baixo. Na próxima correntinha, eu vou repetir de novo mais um ponto baixo e vou fazendo pontos baixos até chegar na última laçadinha. Finalizei aqui o quinto ponto baixo, vou fazer meu último aqui na laçada inicial. Aqui eu sempre dou uma boa alongada para manter bem reto a lateral. Trago até em cima o fio e fecho o ponto baixo. Pronto, a partir de agora, a gente vai trabalhar apenas carreiras de repetição. A gente vai e volta com pontos baixos, sempre vai ter a mesma quantidade aqui de baixo. No meu caso, tem 6 pontos. Eu vou fazer 6 pontos até alcançar o comprimento que eu desejo. Para virar o trabalho, você apenas vira sem fazer nenhuma correntinha a mais e entra já nesse primeiro espaço embaixo dessa correntinha. Nós vamos trabalhar nesses espacinhos aqui, ó, embaixo das correntinhas. Aí você laça o fio, dá aquela alturinha e fecha aqui o ponto baixo. O primeiro de 6 pontos. Vem para a próxima correntinha embaixo dela, laça o fio, dá uma alturinha, fecha o ponto baixo. O segundo. Vou fazer agora o terceiro ponto baixo. Essa alongada que a gente dá no fio quando a gente traz ele lá de trás é bom para não deixar buracos na nossa peça, tá? Então, é bem importante alongar o fio para depois fechar o ponto. Vamos para o quinto ponto baixo. E o sexto ponto, ele fica um pouquinho mais escondidinho, mas ainda tem a correntinha aqui pra gente trabalhar. Dá uma alturinha e fecha o ponto baixo. O sexto ponto, né? Então, ficou com 6 também aqui. Aí, pronto, agora eu vou repetir de novo a próxima carreira. Apenas viro meu trabalho pro outro lado. Começo aqui já nesse primeiro espacinho, embaixo dessa primeira correntinha. Faço meu primeiro ponto baixo. Primeiro de 6. E sigo fazendo um para cada correntinha até chegar ali no final. Mais uma carreira finalizada e com 6 pontos baixos. Apenas viro meu trabalho e continuo tudo de novo. Sempre igual, sempre a mesma repetição. E sempre vai contando os pontos para eles sempre estarem iguais à primeira carreira. Assim não tem erro, sempre vai ficar bem retinho as laterais. E isso a gente vai fazendo então até alcançar o comprimento desejado. Eu vou adiantar aqui o meu, vou fazer mais algumas carreiras, para não ficar essa repetição no vídeo, né, muito tempo. E volto com vocês um pouquinho mais pra frente, daí passo quantos pontos eu fiz, quantas carreiras, né, e quantos centímetros vai ficar essa minha base. Só vou repetindo isso até chegar ali no final e já volto. Pronto, fiz aqui até ter 16 carreiras de pontos baixos, e aí com os centímetros ficou aqui dando quase 25, ó, 24 centímetros e meio de comprimento. A gente vai fazer os acabamentos, tá? E aqui a gente já termina com os pontos baixos certinhos, eles estão virados pra frente. Então, a gente só precisa continuar aqui os pontos baixos nessa lateral aqui, nessa outra aqui de baixo e nessa outra lateral. A gente termina aqui. Então, é só nessas 3 que a gente vai consertar, né? Vai dar o acabamento. Precisamos fazer as quinas. As quinas são 4 vezes. Aqui, junto com esse último ponto, eu coloco o ponto que fica na quina, bem juntinho dele, onde ele foi feito, ó. Faço o pontinho baixo aqui. Faço mais um junto com ele para essa próxima lateral que eu vou começar.
Então, vai ficar 3 pontos aqui no mesmo espaço, na mesma corrente. Olha só onde eu tô fazendo. Ficou um dessa carreira aqui de cima, o do meio e o dessa carreira que eu vou começar. Nessa próxima carreira aqui da lateral, a gente faz um ponto baixo para cada separação de carreira. Aqui tem 2 carreiras, ó, e no meio já tem esse ponto que eu acabei de fazer. Na próxima separação de carreira também vou colocar um ponto baixo aqui. E vou colocando um ponto baixo para cada separaçãozinha de carreira, até chegar lá no final, onde a gente vai fazer uma nova quina. Como eu fiz 16 carreiras de pontos baixos, aqui no meio, então, vão ser apenas 14 pontos baixos, porque tem os 2 pontinhos que ficam ali no cantinho, somando 16 para dar a mesma quantidade de carreiras que eu fiz. Então, vou seguir aqui fazendo os meus pontinhos, enquanto vocês fazem o de vocês aí, tá? Depois daqueles 3 pontinhos aqui, eu fiz mais 14 pontos baixos aqui nessa lateral. Até chegar ali, faltando apenas essa correntinha aqui de cima, ó, que é onde eu vou fazer meus próximos 3 pontos. O 16º dessa lateral aqui, que é os 14 do meio, o primeiro lá da outra quina e mais esse agora, né? Dando 16. O ponto baixo que fica bem no meio da quina. E o ponto baixo que vai vir para a próxima carreira aqui de cima. Como eu tenho 6 pontos baixos aqui na carreira de cima, eu vou fazer agora 4 no meio, tá? E mais os 2 de cada quina. Então, eu vou fazer aqui nas correntinhas 4 pontos baixos, um para cada corrente. 1, 2, 3 e 4 pontos. 4 pontos baixos. E aí, chegou o momento de fazer a próxima quina, né? Que são mais 3 pontinhos. Então, eu vou fazer bem aqui onde tá saindo essa ponta de fio. Coloco o último aqui de cima, que seria o 6º. Ponto baixo aqui de cima. O pontinho que fica no meio, bem juntinho desse aqui. E o ponto baixo da próxima lateral que eu vou começar. Igual a lateral do outro lado que a gente já fez. Eu já vou arrematar essa ponta de fio junto ali, tá? Então, olha só como ficou. 3 pontos aqui, 4 no meio e mais 3 aqui na outra quina. Vamos fazer aqui desse lado igualzinho do outro lado, sempre na separação das carreiras. E eu vou arrematar esse fio aqui também. Então, vou deixar ele aqui em cima. Laço, dou alturinha, fecho o ponto, ele fica aqui no meio, ó. Daí, ele vai se escondendo já aqui dentro dos pontos e a gente já finaliza com ele. O próximo ponto, também vou fazer 14 para chegar na próxima quina. Então, eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo, porque agora a gente vai repetir o que a gente já fez antes, né? E encontro vocês aqui quando chegar no último ponto. Pronto, fiz meus 14 pontos baixos depois daqueles 3 aqui. E agora eu vou fazer os últimos, a última quina, né? Só que aqui na última quina, eu não preciso fazer 3, porque o último já tá pronto ali. Então, eu faço o 16º aqui desse lado, dessa lateral. E o pontinho do meio. Entro o laço, estico o fio e fecho o ponto baixo. O ponto seguinte, ele já tá bem aqui, ó. E aí, a gente não precisa fazer ele, tá? Então, vai ficar bem certinho, todos os cantinhos vai ficar igual. Aí, agora, a gente vai cortar o fio
porque eu gosto de subir a bolsa já do meio dela, né, na parte de trás, e não continuar direto. Mas se você quiser continuar direto, se você souber como fazer, pode continuar sem cortar o fio. Corto, mas deixo uns 10 ou 15 centímetros de fio. Puxo pra fora toda essa alça que tá na agulha. Passa esse terceiro ponto aqui dos 3, nessa corrente que tem aqui, você vem com a sua agulha de trás pra frente embaixo dela. Puxa essa ponta de fio. Vamos fazer uma corrente aqui também, então ajusta esse fio pra ficar parecendo a parte de baixo de uma correntinha. Não deixa ele mais largo do que as outras, né? Deixa bem parecido. E vem com a tua agulha aqui de trás pra frente, dentro dessa última correntinha que a gente acabou de fazer aqui, ó, do último ponto. Sai bem no centro da correntinha, pega esse fio aqui por cima e traz aqui pra trás. Aí você volta a ajustar aqui na frente para que fique parecendo uma corrente, porque se a gente deixa diferente das correntinhas que já tem, fica marcado na bolsa depois. E essa pontinha eu vou esconder ela por trás dos pontos aqui por dentro, né, na parte do avesso. Vou pegar uma agulha de tapeçaria para facilitar. É só pegar agora o fio e passar atrás dos pontinhos baixos que tem aqui, passa o máximo que você conseguir e depois pode cortar o excesso que sobrar. Prontinho, a base ficou pronta, agora a gente já pode subir, inclusive você pode usar essa base aí para fazer um cesto também, se você quiser. Ela ficou aqui com a medida de 25 de comprimento por 12 centímetros de largura. Geralmente esse é o tamanho de base que eu uso nas minhas bolsas. E agora a gente vai subir então, tá? Essa parte mais bonita, que tá com os pontos para fora, é a parte de baixo da bolsa que fica na parte externa. E essa outra parte aqui é a parte interna. Onde a gente puxou e arrematou o fio, é a parte que vai ficar para dentro, tá? Então, você tem que começar a trabalhar com a tua agulha do lado de fora para dentro, para que essa parte fique, né, na parte de dentro da bolsa. Então, deixa ela virada para cima, a parte interna. Entra tanto faz de um lado ou do outro. Lembre-se que onde nós estamos entrando vai ser a parte de trás da bolsa. E vamos pegar apenas a correntinha no meio, que vai ser só a perninha de cima da corrente, a de baixo ela vai ficar ali. E aí, para dar uma sustentação melhor nesse fio e não ficar um buraco, eu também pego essa alça que tem atrás dos pontinhos aqui, ó. Todo ponto tem essa alcinha atravessada. Passo a minha agulha, então, no meio da corrente e naquela alcinha ali atrás. Laço o fio que eu vou começar a subir a minha bolsa. Deixo uma pontinha do fio também para dentro para poder prender essa ponta e dou uma altura aqui para fazer meu primeiro ponto baixo. A gente inicia agora com uma carreira de ponto baixo. Sempre igual, tá? No mesmo lugar, olha só, eu entro no meio da correntinha, pego apenas a perninha de cima e essa perninha aqui atrás para ficar mais firme. Essa pontinha de fio eu deixo em cima da agulha para já prender ela e arrematar. Laço o fio, dá sempre uma alturinha nesse fio, ó, as duas alças ficam na mesma altura. Aí você laça o fio e fecha outro pontinho baixo. Vem na próxima correntinha, faz a mesma coisa. Tenta sempre pegar no mesmo lugar para não dar erro na bolsa depois, tá? E aí, a gente aqui na subida não tem mais 2 pontinhos juntos, como tinha ali nas quinas, é apenas um ponto baixo para cada correntinha. Já estou finalizando aqui o arremate dessa ponta de fio, ó, vou arrematando até ela sumir. E vou fazendo meus pontinhos baixos aqui, vamos fazendo juntos mais um pouco para vocês verem como a gente vai fazer, ó. Pronto, vai ficando assim os pontos baixos, ó, já tá subindo a bolsa, né? Eu vou fazer isso em todas as correntinhas. Vou adiantar um pouco o vídeo pra não ficar essa repetição e volto com vocês aqui na última correntinha. Prontinho, fiz a minha carreira toda de ponto baixo, olha como ficou.
todos eles na mesma altura, porque eu cuido sempre para deixar a laçadinha sempre uma na altura da outra, né? Chegou aqui no final, a gente vai fechar essa carreira e vai começar o ponto fantasia. Então, vou soltar essa corrente que tá na agulha, vou vir de dentro para fora com a minha agulha, embaixo da corrente que vem depois do primeiro ponto. Vou pegar essa alcinha e vou levar lá para dentro. Essa alcinha, ela precisa parecer com as correntinhas que já tem aqui. Então, eu não posso deixar ela muito solta, senão vai ficar uma cicatriz na minha bolsa. Ajusto bem essa correntinha. E vou iniciar o meu ponto fantasia fazendo um ponto baixo centrado embaixo dessa alcinha aqui, ó. Eu seguro ela para ela não voltar, porque tá muito justinha, né? Desço aqui, ó, no centro do ponto, embaixo dela. Bem no meio do ponto, tá? Não é embaixo da correntinha, é no meio do ponto. Vou laçar o fio do novelo e vou puxar aqui pra frente. Sempre segurar a argolinha para ela não soltar ali, não desmanchar. Aí, dou uma alturinha, alcanço aquela argolinha que eu deixei ali, ó, coloco ela na agulha, veja como ela tá bem justinha, né? Laço o fio e passo dentro das duas alças. Aí, formou aqui um ponto baixo centrado. Novamente, onde tem esse ponto baixo centrado, eu vou colocar minha agulha aqui, juntinho, no mesmo ponto. Vou laçar o fio, mas não vou fechar o ponto. Vou apenas laçar e dar uma boa altura, deixar ele na mesma altura do outro. Vou no ponto seguinte, no centro do ponto, e laço o fio também, ó, bem aqui no meinho, tá? Busco o fio do novelo lá dentro, trago ele aqui pra fora, dou também uma alturinha nele, mas não precisa dar uma altura igual ao outro, é só um pouco. E vai ficar 3 alças na minha agulha. Aí, eu vou laçar essa última alça dentro dessa do meio. Vai sobrar 2 alças agora. Aí, eu vou laçar o fio de novo e vou passar dentro das duas, finalizando meu ponto fantasia. Ele é feito assim. Para fazer o próximo ponto fantasia, eu venho para o ponto seguinte. Começo sempre com um ponto baixo centrado. Laço o fio, dou a altura e fecho o ponto baixo centrado. E onde eu fiz esse ponto baixo centrado, eu coloco a minha agulha novamente. Laço o fio como se eu fosse fazer de novo um ponto baixo, mas eu não faço, só laço e trago até em cima. Vou pro ponto seguinte, no centro dele, laço o fio também. Passo essa última laçadinha dentro da laçada do meio. Sobra 2 alcinhas, aí eu laço o fio do novelo e passo dentro dessas 2 alcinhas, formando novamente outro ponto fantasia. Então, o pontinho que a gente vai trabalhar, ele é feito assim, então é só essa repetição. E é por isso que é importante ter números pares na base, para dar bem certinho depois aqui a quantidade e não ficar nenhum ponto errado. Eu vou continuar mostrando para vocês o ponto, mas vou botar uma musiquinha aqui para não atrapalhar a concentração de vocês. Pronto, vou adiantar o vídeo, vou continuar fazendo esses pontos aqui até chegar no final dessa carreira e volto com vocês pra gente fechar e ir pra próxima. Se ficar com dúvida, é só voltar aqui onde a gente já havia feito os pontinhos, porque eles vão se repetir, vai ser sempre igual. Vou continuar e já volto aqui com vocês. Pronto, finalizei aqui a minha primeira carreira do ponto fantasia, olha só que lindo que fica.
e dá bem certinho a quantidade de pontos, por conta que a gente estava com uma base feita com pontos pares. Chegou aqui no final, a gente vai fazer o fechamento. E esse fechamento é importante até você anotar esse minuto, porque toda vez que você for fechar a carreira vai ser assim, e os pontos são sempre iguais. Se você ficar com dúvida, daí é mais fácil de você achar dentro do vídeo onde é a parte que a gente faz o fechamento. Então, anota esse minuto. Ao final de toda a carreira, você vai chegar aqui, vai estar sempre igual. Você vai soltar essa correntinha que está na agulha, vai tirar a tua agulha daqui, vai entrar de dentro para fora, embaixo dessa correntinha que vem, depois do primeiro ponto. O primeiro ponto tá aqui, ó. E essa correntinha tá aqui. Eu coloco a minha agulha assim, de dentro para fora, alcanço essa argolinha aqui na agulha, viro a minha agulha pro outro lado, ó, e puxo com o ganchinho esse fio lá pra dentro. Essa argolinha precisa aparecer com as correntinhas para não ficar marcado o trabalho. Então, ajusta bem, deixa bem apertadinho. Tira a tua agulha, mas segura essa argolinha para ela não voltar aqui pra frente. Embaixo dela, você vai sempre fazer um ponto baixo centrado. Então, vai entrar no meio do ponto, vai laçar o fio do novelo e vai puxar aqui pra frente a laçadinha para fechar o primeiro ponto baixo, ó. Traz o fio, dá uma alturinha no fio e alcança aquela argolinha que ficou ali atrás. Aí depois você puxa o fio do novelo por dentro das duas alcinhas, assim vai formar o primeiro ponto baixo centrado. Novamente aqui eu vou colocar a minha agulha de novo junto com esse ponto para fazer aquela laçadinha, olha só. Ele fica sempre aqui nesse ponto antes dessa laçada que tá deitada, tá? Então, eu entro aqui de novo, laço o fio, dou uma alturinha, mas não fecho o ponto. Vou entrar agora no ponto seguinte, que é esse que tá aqui em cima dessa laçadinha deitada. Trago o fio aqui pra fora. Ficou 3 alcinhas, eu passo essa última dentro da alcinha do meio. Vai sobrar 2 alças, eu laço o fio e fecho. Olha só como fechou o ponto, igual o pontinho de baixo. Tá vendo que aqui tá deitado e aqui também? Um em cima do outro. Desse jeito a gente vai fazer até chegar lá em cima. Sempre repetindo o ponto igual. Vai pro próximo ponto, fazendo de novo, ó. Ponto baixo centrado, no mesmo lugar você laça o fio, mas não fecha. Vem no ponto seguinte, laça. Aí passa esse último fio dentro da argolinha do meio. E depois passa o fio do novelo dentro das outras 2 alças. Outro risquinho em cima do outro. Pronto, a partir de agora é só essa repetição. Vai sempre repetir os pontos assim e vai sempre fazer o fechamento igual a gente fez agora. E aí, se você ficar com dúvida, é só assistir de novo essa parte que não vai ter mais dúvidas e vai conseguir fazer até lá em cima. Eu vou fazer mais carreiras e encontro vocês quando eu estiver na altura desejada. Pronto, fiz aqui o total de 11 carreiras desse ponto fantasia. Olha só como ficou um em cima do outro, bem certinho, né? Até aqui em cima. A altura da minha bolsa ficou aqui com... Deixa eu passar certinho pra vocês aqui. 18 centímetros, quase 19. E você pode fazer a altura que você quiser, tá? A gente vai... Depois eu vou dobrar aqui a lateral da minha bolsa. Então, eu já dobro antes pra saber se essa altura tá boa. Eu dobro aqui na lateral assim, ó. 2 carreiras de um lado, 2 do outro. Bem no meio eu aperto e dobro desse jeito. Aí, eu confiro se tá do tamanho que eu quero mesmo. E posso ir para o próximo passo, que é o acabamento. Chegando aqui na parte de trás, no último ponto, eu vou começar a fazer o meu acabamento, vai ser de ponto baixíssimo. Solto essa corrente que tá na agulha, venho de dentro para fora na correntinha, que vem depois do primeiro ponto, levo essa alça na agulha e puxo ela para dentro da bolsa. Ajusto para que fique bem parecido com uma correntinha, e o meu ponto baixíssimo vai ser feito apenas na perninha de dentro da correntinha. Aqui, ó. Então, pra formar esse elo que tá na minha mão, tem 2 perninhas, né? Então, eu vou pegar apenas a perninha que tá mais pra dentro, ó. Vou colocar minha agulha aqui no meio. Alcanço apenas a alcinha de dentro, ó. E aquela argolinha. Tá bem justinho tudo. Laço o fio e puxo aqui pra fora, mas não vou fazer ponto baixo. É só uma laçadinha mesmo, ó. Trago o fio. Não deixe ele muito apertado, tá? Deixa um pouquinho mais soltinho, ó. Venho na próxima correntinha também entrando no meio dela. Laço o fio e trago aqui pra frente. Daí, eu passo esse último dentro desse que já tava na agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Solto de novo a correntinha e vou pra próxima correntinha.
Entro dentro dela, laço o fio, faço ponto baixíssimo. Entro na próxima correntinha, no meio, laço o fio, ponto baixíssimo. E vou repetindo assim até o final, em todas as correntinhas, tá? Pra dar esse acabamento. Não esquece de soltar um pouquinho a correntinha pra ir pra próxima. O ponto vai ficando um pouquinho pra fora, mas eu já arrumo pra ficar bonitinho, ó. É só apertar assim, que daí vai ficar do jeito certinho que tem que ficar, tá? Pra dentro, não pra fora, né? E vou continuar aqui em todas as correntinhas, até chegar na última. Chegando aqui na última, eu volto com vocês pra gente finalizar, tá? Finalizei minha carreira de ponto baixíssimo na alcinha de dentro, olha como fica. Dá uma boa ajustadinha aqui pra ficar certinho. Olha como fica bonito, né, o acabamento. E aí agora a gente vai cortar o fio de malha, mas corta e deixa aí um pontinho. Eu parei na corrente antes daquele primeiro que eu tinha feito, ó. Se eu entrar na corrente seguinte, já é onde eu fiz o primeiro ponto baixíssimo. Então, eu corto o fio e deixo uns 15 centímetros de fio, puxo pra fora e vou pegar a agulha de tapeçaria pra fazer uma correntinha nesse espacinho que ficou aberto aqui. Passa a tua agulha de baixo pra cima, atrás do primeiro ponto baixíssimo, fez a parte de baixo aqui da correntinha. A parte de cima, você vem com o fio aqui pela frente e entra dentro dessa última correntinha aqui que você fez, o último ponto baixíssimo, e já leva o fio lá pra dentro. Ajusta aqui para que fique bem parecido com as correntinhas do lado. E essa ponta a gente vai arrematar ela, tá? Então, eu vou levar ela lá pra frente já aqui, ó, no espacinho seguinte, pra ficar bem arrumadinho aqui na parte de dentro. Nesse buraquinho aqui, ó, do lado. Eu aponto a minha agulha e saio aqui embaixo das correntinhas que tem aqui em cima. E vou esconder esse fio por trás dos pontos baixos que tem aqui. Você vai ver que vai ficar bem discreto. É melhor aqui do que lá por dentro. Então, eu vou passar por aqui. Esse fio tá um pouquinho grosso, eu vou até utilizar um alicate pra me ajudar, tá? E aí, a gente vai escondendo só essa pontinha aí até você achar que tá bem firme. No final, você até pode colocar uma pontinha de cola de artesanato, se você achar necessário. Esse meu fio, como ele tá bem grossinho, então não precisa, ele não vai escapar sozinho dali. Vou arrematando ali atrás dos pontinhos até chegar ali na medida que eu quero. Depois eu corto o excesso e pronto, finalizei. Se você fizer dessa forma, fica bem escondidinho, olha só como não aparece. E aí pronto, agora é só a gente ir para a parte do fechinho que temos que colocar os acessórios, né? E eu começo aqui dobrando a lateral da minha bolsa primeiro, ó, tem 4 carreiras aqui na lateral, eu vou dobrar bem no meio dessas 4, fica 2 para cada lado. E para manter esse formato, eu utilizo uma argola articulada. Dá para usar o formato quadrado dela também sem dobrar aqui em cima, tá? Vai do gosto de vocês, aqui eu gosto mais assim. Acho que fica mais bonitinho, mas é meu gosto. Dobro bem certinho os dois lados certos, né? E agora eu coloco a argola ali. Essa argola, caso você queira comprar individual, ela tem 3 centímetros aqui, ó, de diâmetro. Ela já vem na minha alça, né? Nessa alça que eu tô utilizando. Então, como ela é removível, eu tirei, porque fica mais fácil de colocar aqui, ó. Então, eu pego aqui num pontinho do lado de lá e num pontinho do lado de cá, e daí vai ficar esse formato ali pra sempre, né? Enquanto essa argola estiver ali, ele não vai sair desse lugar. Vou fazer igual do outro lado. Pronto, agora é só encaixar a alça aqui na argola. Eu vou até abrir a minha alça, porque ela já vem com o espacinho aberto, acho que vai ficar mais fácil de colocar aqui. Ela vem com esse botãozinho. Aí só encaixo aqui na argola. Encaixo o outro lado também. E depois vem a parte dourada, que eu achei que ficou um luxo. Essa outra alça caída ali na frente. Até eu mesma coloco o pedaço de corrente nas minhas alças assim também, porque eu acho que fica muito bonito. É só encaixar aqui na alça, ó. E fica essa coisa chique aqui, de alça. Eu amei. Até vou ficar com essa bolsa pra mim. E agora eu vou colocar a minha etiqueta. Eu costuro ela com agulha de costura e fio de nylon.
E vou colocar esse enfeite aqui também. É só dobrar os dentinhos ali, ó, prender lá por dentro do fio. Vou agilizar aqui esse lado, vou fazer rapidinho e já volto. Pronto, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que consigam fazer também. Se eu fizer uma como essa, marca o arroba lá da minha outra rede social para que eu possa ver o teu trabalho. Gosto muito de ver qual acessório você utilizou, qual a cor de fio que você usou. Ela ficou com um espaço bem legal aqui por dentro. E é isso. Não sai daqui sem se inscrever no canal. Deixe seu like se gostou do vídeo e se quiser deixar um comentário também é muito bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!